Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 5, esse é o nosso terceiro editorial do dia. Sempre um prazer estar aqui e tomar o chá da tarde contigo, falando um pouquinho sobre política, né? Meu amigo, se eu puder falar de uma forma coloquial o que está acontecendo com o Brasil, o bagulho tá doido, né? Literalmente é isso. Hoje teve manifestação na porta, né, do Congresso Nacional pelos deputados e senadores. Não sei como que não mandaram tirar todo mundo lá de dentro e fazer baculejo. Uma proposta foi apresentada de pacificação do país. Simples, clara e objetiva. Resumida em algumas palavrinhas. Impeachment de Alexandre de Moraes e anistia ampla, geral e irrestrita. E nós vamos falar sobre isso, né? Então, hoje, o Congresso entra em greve, entra em obstrução total, pelo menos os da oposição, e a briga começa a ficar cada vez mais doida mesmo, literalmente, né? Só que aconteceu uma coisa interessante. Um racha dentro do Supremo Tribunal Federal por causa da prisão do Bolsonaro, a prisão domiciliar decretada pelo Bolsonaro. Até a Folha de São Paulo fez uma matéria chamando o Alexandre de Moraes de ditador, e dizendo que o Bolsonaro tem liberdade, direito à liberdade de expressão. Vai entender isso, né? Vai entender. E aí, aqueles, nossa classe, eu não posso dizer nem um pouquinho que eu tenho orgulho, resolve se manifestar. Olha só, o ex-presidente da OAB resolveu se manifestar sobre o Bolsonaro. Totalmente democrático. OAB, você pode esperar que é defesa da democracia, defesa da liberdade? Fui irônico, que você sabe. Cara, você não vai acreditar que o ex-presidente da OAB falou sobre Bolsonaro. Agora, tem outro detalhe. O advogado do Trump também detonou o ministro Alexandre de Moraes quando ele foi perguntado se o Alexandre de Moraes poderia travar uma batalha pesada contra o Donald Trump. O advogado do Moraes, de Trump, respondeu o seguinte: olha, o Trump já enfrentou ditadores pelo mundo todo, já enfrentou ayatolás do Irã, não vai recuar para o ministro Alexandre de Moraes. Então, meu amigo, o negócio está cada vez mais complicado. O conselheiro do Donald Trump postou uma foto do Alexandre de Moraes de algemas, ou seja, é o segundo que faz isso. O primeiro já tinha colocado uma foto, né, do Alexandre de Moraes atrás das grades, que foi o Elon Musk. Ninguém vê mais falar do Elon Musk. Sumiu da política, né, como um todo. Acho que entendeu que esse negócio de política não é muito bom para ele, não. E aí o Donald Trump falou: você vai mexer com o meu amigo Bolsonaro? Pois é, vou mexer com a sua esposa, no bom sentido, né? Aplicação da Lei Magnitsky, a esposa do ministro Alexandre de Moraes por Donald Trump. O jogo tá pesado. E aí, uma nova ofensiva pesada, inclusive da imprensa norte-americana, com o apoio da imprensa norte-americana, sobre mensagens vazadas, é o que eles já chamam de justiça paralela do ministro Alexandre de Moraes. Deu para entender por que eu falo que o bagulho tá meio doido? É porque tá. Então, vamos entender tudo isso que está acontecendo. O Brasil não para, se parar o carro passa em cima, porque o negócio aqui, sabe, nem Steven Spielberg, nem quando ele criou o ET, né, ele imaginava que poderia ter uma coisa tão louca assim. Ontem, eu estava assistindo com a minha família, bem à tarde da noite, um filme sobre o Gucci, né, aquela marca de roupa lá, de bolsa lá. Cara, que tramóia aqui o Brasil dá show, né? Eu acho que se o cara quiser fazer muita fama mesmo, ó, dica de ganhar dinheiro que eu tô passando para vocês. Vai para os Estados Unidos, olha o que tá acontecendo na política aqui do Brasil, ou vai para a Europa, escreve tudo que tá acontecendo, lança um livro e vão falar que você é muito fantasioso na ficção. Mas você vai ganhar dinheiro. Bora pra cima, vamos entender a matéria aqui que tem tudo hoje. Não esquece de se inscrever no canal e vamos entender a política hoje, como é que ela tá rolando hoje, né, com protesto e tudo mais. Vamos pra cima. Vamos lá, pessoal. Depois da prisão do Bolsonaro, os ministros ainda temem que o povo possa querer ir pra rua. Ou seja, não vão deixar barato, vão tomar nota de tudo que está acontecendo. Agora, os congressistas resolveram parar. Um monte de deputado
foi para Brasília hoje e fizeram uma manifestação. Acompanhei o trecho, né, há 2 horas atrás dessa publicação do Metrópolis, em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares da oposição se reuniram nesta terça-feira na rampa do Congresso Nacional e gritaram: "Fora Moraes!". Pois é, mas não para por aí, né? Se reunir na porta do Congresso e gritar "para Moraes", não. A Gazeta do Povo publicou uma matéria onde o senador Flávio Bolsonaro atuou como uma espécie de porta-voz. Vem cá, eu acho que o Flávio Bolsonaro tá sentindo que a água vai bater no bumbum dele, igual bateu no irmão, né, que tá pesado. E aí ele resolveu falar: impeachment do Alexandre de Moraes amplia a anistia ampla e restrita. É o único caminho para pacificação. Escuta a fala dele. A primeira, de várias outras coisas, a primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nós representar a mais alta corte desse país e puxando os demais ministros, o Procurador-Geral da República e várias outras pessoas para um problema que não é delas. Um problema que ele próprio criou e que ele deveria ter resolvido já há muito tempo, bastava agir dentro da lei. A segunda medida é a anistia. Como eu falei, que não tem mais condições de nós não apreciarmos aqui no plenário do Congresso, da Câmara e do Senado uma anistia ampla, geral e restrita que hoje não acontece porque há ameaças ao Congresso Nacional de que se nós votarmos essa matéria, ela vai ser declarada inconstitucional. E não é. É uma competência privativa do Congresso Nacional e nós temos que resgatar a independência dos poderes. Portanto, é uma exigência nossa que se paute a anistia ampla, geral e restrita. E o terceiro ponto desse pacote de paz que nós estamos propondo é que nós possamos aprovar imediatamente a PEC que acaba com o foro privilegiado de parlamentares. Porque toda a jurisprudência do Supremo foi alterada para manter Bolsonaro lá. Esse é um ponto. Michel Temer e Lula foram julgados aonde? Na primeira instância, como deveria estar acontecendo com o presidente Bolsonaro. Mas há ali uma articulação para que se mudasse esse entendimento. E a outra razão para que nós devemos aprovar essa PEC imediatamente é porque isso não pode mais continuar sendo usado como um instrumento de pressão sobre deputados e senadores que acabam tendo que, muitas vezes, não fazer aquilo que é obrigação deles, porque podem sofrer algum tipo de ameaça em função de processos que estão no Supremo. Portanto, é fundamental que isso volte para a primeira instância, porque Falou bem categórico, né? Uma das necessidades é que o Bolsonaro seja julgado em primeira instância. Eu já falei assim, muitas vezes o meu ponto de vista, né? Meu posicionamento é semelhante ao do ministro do Supremo Marco Aurélio de Mello, ou seja, o ex-ministro do Supremo, que diz que é estapafúrdia essa ideia de que Bolsonaro deveria ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal, muito menos por um juiz que se diz vítima dos atos que ele mesmo está julgando. Para mim, essa ideia é estapafúrdia. Agora, a Câmara dos Deputados resolveu tomar uma atitude. E essa atitude pode representar muito. Vão trancar a pauta, a oposição iniciou um movimento de obstrução do Congresso Nacional. Deveria ser uma obstrução total. Não deveriam recuar, não deveriam ter medo. Vão pressionar e vão dizer que podem querer caçar esses deputados. Agora não é hora de ter medo. Escuta só isso aqui. Decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira. E ao longo dos últimos meses vem produzindo perseguição política com a toga de magistrado. Ele é um violador de direitos humanos. Desde a Segunda Guerra Mundial, os países democráticos do mundo não toleram violadores de direitos humanos. E o Congresso brasileiro
na figura do líder da oposição que está na cadeira aqui, de decidir o... Pois é. Aqui o Sóstenes Cavalcante usou o mesmo discurso do Donald Trump. A Casa Branca soltou uma nota dizendo que o ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. O Sóstenes aqui seguiu esse discurso e disse, olha, ele é um violador de direitos humanos e desde a Segunda Guerra não se tem algo de tamanha proporção. Há um entendimento agora, por parte da esquerda, por parte do governo, que todo aquele deputado que declarou apoio ou que falou que o Donald Trump está certo, pode se tornar alvo de processos no Supremo Tribunal Federal. É a nova democracia. Pois é, mas essa medida do ministro Alexandre de Moraes causou um racha, até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada nessa matéria da Revista Oeste. Ministros do STF discordam da prisão do Bolsonaro. Afinal, basta ter um pouquinho de coerência para discordar disso tudo, né? A prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, determinada pelo Alexandre de Moraes, em virtude de um suposto descumprimento de cautelar, não repercutiu bem entre os membros do Supremo Tribunal Federal. A Revista Oeste apurou que ministros discordam do ato. Em caráter reservado, o integrante da corte classificou a decisão como precipitada. Outro membro do tribunal disse que, abre aspas, o mais sensato seria esperar o desfecho do julgamento da ação penal, que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Réu nessa ação penal, Bolsonaro tem pouca chance de escapar de uma eventual condenação, até porque a gente já sabe que as sentenças já estão prontas. O que me chamou a atenção, né? Olha só, a Folha de São Paulo fez uma publicação onde ela diz o seguinte: o Bolsonaro tem direito à livre expressão. Moraes erra ao determinar a prisão domiciliar do ex-presidente e corte deveria reinstituir a garantia constitucional do Bolsonaro. Bolsonaro teria se tornado um ditador se não fossem as instituições. Mas democratas não viram tiranos para enfrentar a tirania. É hoje. Nós estamos falando, né, de uma mídia militante que odeia o Bolsonaro, que diz que o Bolsonaro se tornaria um ditador. Sinceramente, durante a gestão do Bolsonaro, eu não vi o Bolsonaro desejar pena de morte para ninguém. Durante a gestão do Bolsonaro, não vi ele perseguindo ninguém. Agora, nessa gestão, meu amigo, isso eu tô vendo de sobra. Agora, vem cá. E aqueles que levantaram a mão um dia como eu e juraram defender a liberdade de expressão, a liberdade das pessoas, defender a paz e a tranquilidade? Pois é, esse tipo de gente, às vezes, se desvirtua do que deveria ser feito. Eu estou envergonhado da minha classe, infelizmente. Estou muito envergonhado com o fato de ser advogado, tudo esquerdista, e filósofo, a maioria é tudo esquerdista mesmo. Olha só, o ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, falou o seguinte: o ex-presidente da OAB defende bala na nuca do Bolsonaro. Pois é, o Felipe Santa Cruz fez duas postagens. Numa, ela escreveu o seguinte: hoje é um dia de festa. Esse merda é o nível, o linguajar, né? Esse merda que matou tantos na pandemia está preso, que os mortos o assombrem. Agora, né, ele publicou: traição aos cânones democráticos. No meu mundo ideal, seria pena de morte, bala na nuca. Graças a Deus que o meu mundo ideal não é o seu mundo ideal. Graças a Deus que o meu mundo ideal ainda paira a vontade de democracia, de que aqueles que discordam de mim como você não precisam de bala na nuca. Não é à toa que a gente vê que essa turma da esquerda é aquele que defende uma boa pá, uma boa cova, uma boa bala, um bom paredão. Pois é, isso é uma vergonha. Vocês se dizem calmos, sóbrios, tranquilos, e que extremista é o outro lado. Sabe de uma coisa? Me envergonha um dia a OAB ter alguém com esse pensamento ter sido o líder da OAB. Hoje, sinceramente, a OAB deveria se posicionar e repudiar falas como essa. Eu, como advogado, repudio essa fala. Acho uma fala que, sinceramente, não está nem próximo dos preceitos democráticos e do mundo ideal que eu vivo. Tá? Não desejo a pena de morte nem para o Lula, nem para o Bolsonaro. Desejo que tivesse lei no Brasil que fosse cumprida, não ao bel prazer de qualquer um. Então, infelizmente,
Isso se tornou o Brasil. Infelizmente, esse é o caminho que se tornou o Brasil. Gente que deveria ser um mártir, um defensor das prerrogativas constitucionais, um defensor da democracia, falando falas tão absurdas e abjetas. Minha nota de repúdio aqui. Agora, vamos lá. Quando a gente fala em advogado, tem advogados e advogados, uns defendem a liberdade de expressão, outros não. Saiu uma treta entre um advogado aí, e eu vou te explicar o advogado do Donald Trump. Pessoal, dá uma olhada, né? O Martin DeLuca é o advogado do Donald Trump. Ontem ele fez uma publicação que chamou a atenção, né? Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes errou muito na determinação do Bolsonaro e fez críticas pesadas ao ministro Alexandre de Moraes. Ontem, durante uma entrevista, ele foi perguntado se o Donald Trump recuaria. Olha a resposta dele. A publicação é de um perfil chamado Cacoal Conservador, mas realmente esse vídeo é real, esse vídeo existe. O presidente Trump lida com as personalidades mais conflitivas do mundo, mas vou te falar, em todas as negociações, seja com Kim Jong-un, com Xi Jinping, com Nicolás Maduro, com Vladimir Putin, até com o Ayatollah em Irã, acabamos de ver a guerra de 12 dias, né? Ninguém tem dobrado a aposta depois de entrar em conflito aberto. Como falava mais cedo, né? O Alexandre é uma pessoa realmente especial, está numa categoria especial e única. Eu não é meu lugar me pronunciar sobre o que o presidente Trump vai decidir fazer, mas eu esperaria nada menos que uma resposta muito robusta do presidente Trump. E estamos em território, eu acho também, não só para o Brasil, para o mundo, onde esse tipo de confrontação direta e desafio constante e agressividade constante não tem se manifestado muito. Eu não estou sabendo agora, nem me lembrando de nenhum caso específico onde isso tenha acontecido uma e outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Então estamos em um território sem precedentes para o Alexandre, para o Brasil e para o mundo. Olha, sinceramente, estava até olhando um vídeo do Otávio Facuri. Isso não vai se acabar bem. Isso não vai dar muito certo. Isso vai dar muito ruim. Essa é a verdade. Porque, como disse o Martin DeLuca, nem o Xi Jinping, nem o Kim Jong-un retrucou o Trump da forma que o Alexandre de Moraes está retrucando. Agora, a gente precisa pensar um pouco. Será que o Brasil tem tanto poder assim mesmo? Será que o Brasil tem tanta bala na agulha para comprar uma briga desse tamanho com o ministro, com o presidente da maior nação do mundo? Será que a caneta do Alexandre de Moraes é tão poderosa? Eu tenho aqui minhas dúvidas, tá? Aqui dentro ele deita e rola, mas lá fora o assunto é esse. Tanto é, Trump avança para sancionar a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Saiu uma publicação agora, 6 minutos atrás do Metrópolis, inclusive, saiu uma publicação do Paulo Figueiredo, onde ele diz abertamente que a possibilidade de sair uma sanção ampla, geral, contra outros ministros do STF pode acontecer já na próxima semana. A publicação do Metrópolis diz o seguinte: após o ministro Alexandre de Moraes determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avança para aplicar sanções à esposa do magistrado, a advogada Viviane Barce de Moraes. Nesta terça-feira, a Casa Branca passou a discutir um conjunto de medidas em resposta à prisão de Bolsonaro. Entre elas, a ampliação dos tarifaços ao Brasil, a aplicação da Lei Magnitsky a mais integrantes do Supremo e a suspensão do visto de auxiliares da Corte, de autoridades da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República e de políticos com atuação no STF. Até o momento, as restrições a Viviane Barce Moraes são a medida mais concreta em análise. Washington entende que sancionar a advogada seria uma extensão das medidas que já afetam Alexandre de Moraes por meio da Lei Magnitsky. É simples. É guerra. Estão em guerra. No meio desse caminho, pode ser sancionado você e eu. E aí vai dar ruim. Mas vamos lá. A briga continua e continua a todo vapor.
Você viu aqui, o Paulo Capelli fez uma publicação sobre o Jason Miller. Tá? O Jason Miller é uma figura que está muito antenada no que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Ele, que é ex-conselheiro de Trump, ele publicou um post que retratou o ministro Alexandre de Moraes de algemas. Você sabe que aconteceu, né, essa semana agora, domingo, manifestações aqui no Brasil. E aí, uma cena de um manifestante com a máscara do Alexandre de Moraes com algemas chamou muita atenção. E aí, o Jason Miller republicou esta imagem. Acompanha aqui essa matéria do Paulo Capelli. O conselheiro de Donald Trump na campanha eleitoral de 2024, Jason Miller, publicou em suas redes sociais uma foto que retrata o ministro Alexandre de Moraes de algemas. Na imagem, um manifestante posa com uma máscara do magistrado e as mãos algemadas. De acordo com Jason Miller, a foto é um registro de manifestação em apoio ao impeachment do ministro do STF. Cenas de Fortaleza, escreveu o conselheiro do presidente dos Estados Unidos acima da imagem. Durante o domingo, Miller repostou fotos de atos ocorridos no Brasil. Em algumas das postagens, o americano adicionou comentários. O povo no Brasil quer liberdade, escreveu. O conselheiro de Donald Trump foi detido por determinação de Moraes em 2021 no aeroporto de Brasília. Ele foi interrogado por cerca de 2 horas no âmbito do inquérito das fake news que tramita no STF. Após o depoimento, o empresário foi liberado e voltou para os Estados Unidos. Principal conselheiro... Pois é, né? O ministro Alexandre de Moraes, sem sombra de dúvidas, né, conseguiu muitas inimizades nesse meio termo com o povo americano. Ou seja, com membros, né, do governo americano. O que me impressiona, que me chama muita atenção, não sei se você já percebeu isso também, tem muita gente descendo a lenha no Alexandre de Moraes e muita gente criticando do lado da direita. Mas eu não vejo a esquerda defendendo o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, não. Vamos lá, pessoal. Agora, um novo escândalo paira, né, que é o tal da nova vaza-toga, assim como está sendo chamado. Novas mensagens vazadas sugerem uma, abre aspas, justiça paralela de Alexandre de Moraes no 8 de janeiro. Algumas mensagens que foram vazadas de assessores do ministro Alexandre de Moraes do STF indicaram que a estrutura do Tribunal Superior teria sido usada para investigar os atos do 8 de janeiro. Segundo eles, conversa no WhatsApp e postagens antigas basearam uma espécie de justiça paralela. Tá, mas isso ganhou a mídia. Jornais estavam com medo de publicar e agora já começaram a publicar. Como, por exemplo, essa publicação do Poder 360. Para prender, no 8 de janeiro, Moraes usou posts antigos. Olha só, isso é absurdamente ilegal. A vida pregressa do agente não vai ser utilizada postagens, publicações nas redes para mandar as pessoas para a cadeia. Que absurdo é esse? Que democracia é essa que essa gente defende? Dá uma olhada, né, em alguns posts aqui. Né? Ou seja, as pessoas juntaram, né, nas decisões, na justiça paralela que estava escondida, juntaram aqui fotos de perfis, mensagens, aqui ó, mensagens, comentários em redes sociais, postagens, tudo isso levou gente à prisão, à cadeia. Gente, que normalidade é essa, tá? E aqui, tá vendo? Conversas de WhatsApp, tudo isso, né, levaram pessoas à cadeia. Essas conversas de WhatsApp aqui são conversas dos assessores do ministro Alexandre de Moraes, definindo como condenariam as pessoas, ou julgariam as pessoas, ou mandariam para a prisão por causa de postagens nas redes sociais. O Marcel Van Hatten se pronunciou. Em uma entrevista ao Diário do Poder, ele disse que a prisão do Bolsonaro não foi coincidência, não. É porque a vaza-toga 2 surgiu. E aí, por causa disso, precisava de uma cortina de fumaça para abafar tudo. Matéria do Diário do Poder. Absurda a prisão de Bolsonaro no dia que sai a nova matéria da vaza-toga sobre os abusos de Moraes no 8 de janeiro. Claro que não é coincidência. Disparou o deputado gaúcho. E aí é óbvio que a prisão do Bolsonaro abafa qualquer, né, discussão de arbitrariedades que esteja sendo discutido no âmbito de qualquer matéria, de qualquer decisão. Dá uma olhada, o Michael Schellenberg publicou o seguinte, ele que é jornalista americano, tá?
abre aspas, mancha vergonhosa no Supremo Tribunal Federal. Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil, nem sequer estava presente nos atos do 8 de janeiro. Ele chegou mais tarde, naquela noite, ao acampamento militar em Brasília para vender bandeiras e camisetas. A polícia o impediu de sair. Ele foi detido. Ele foi classificado como positivo por não qualquer ato de violência, mas por causa de tweets de 2018 criticando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Que democracia, que justiça é essa, né? Quem poderia, sabe, em sã consciência, acreditar que isso é justiça? Pelo amor de Deus. Olha só, Vinícius Carrion publicou, a própria CNN já começa a repercutir, né? Tá entornando o caldo um pouquinho. Matéria da CNN, começando a repercutir de leve as revelações bombásticas da Vaza Toga 2. Matéria da CNN, denúncia aponta que Moraes teria violado a LGPD em apuração sobre o 8 de janeiro. Moraes seria recorrido a infiltrados para obter dados, diz ONG. Ou seja, um relatório que foi publicado pela Civilization Works afirma o uso irregular dos dados biométricos e redes sociais para Moraes só para mandar prender gente, né? E aí, as publicações, né, dos comentários aqui nos grupos de WhatsApp contendo o Tagliaferro estão aqui. Despeço-me aqui, singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Aí é o Ayrton falando, que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é direito, a prisão. E aí faz um monte de carinho, ou seja, já estava com foco em prendê-los. E aí o Eduardo Tagliaferro, tome muito cuidado com esse nome, tem gente achando que Tagliaferro é herói, alto lá. Grande abraço, mestre. KKK, valeu Ayrton, abração. Ou seja, rindo, achando uma maravilha, né, de prender pessoas. Ó, matéria da certidão positiva. Adenilson, perfil pessoal do Twitter com postagem antiga pedindo adesão a um manifesto contra decisões preferidas pelo judiciário no combate às fake news, subscrito pelo movimento Advogados de Direita. Esse é o motivo da prisão dele. Ó, outra certidão positiva. Olha que interessante. Certifica que em pesquisa nessa data foram encontradas as seguintes ocorrências em redes sociais do custodiado abaixo relacionado. Claudiomir da Rosa Soares, perfil no Facebook, com postagem antidemocrática e que revelam inconformismo com os resultados da eleição de 2022, né? E aí mostra aqui mais um motivo para prender. Ou seja, esse é o Brasil, a democracia que prende com base no que você publicou nas redes sociais. Não é para qualquer democracia não, hein? Não é qualquer uma que faz isso não. A juíza Ludmila Lins Grillo também publicou o seguinte aqui, ó. Continuação da Vaza Toga. Em suma, a matéria do Schellenberg mostra que, a mando de Moraes, os colaboracionistas Ayrton Vieira e Cristiano Yukiko Kusahara escolhiam quem seria preso com base em análises políticas das redes sociais deles. Acaso verificassem bandeiras do Brasil, camisas verde e amarelas, críticas a Lula, etc., a pessoa era classificada como nociva e era selecionada para a prisão. Pois é, né? Esse pessoal que gosta tanto de resmungar, reclamar, falar da ditadura militar, olha a que ponto chegamos, né? Que ponto chegamos, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Ó, grande abraço, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer, uma honra enorme e gigante estar com vocês, poder bater um papo, né, sobre o que está acontecendo na política. Recado rápido, pessoal. Olha só, você é empresário, você tem um certo patrimônio no Brasil, já pensou em se proteger, internacionalizar? Isso é mais do que importante. Nesse momento é necessário. Você precisa se socorrer. Se você não está observando o que está acontecendo com o Brasil e o nível que nós podemos chegar, meu amigo, nós vamos chegar num nível mais acelerado que alguns outros países aí, né, sabe, para o caos total. Eu vejo esse cenário. Então, se você quer se proteger, se blindar e entender um pouco mais, clica na descrição aqui, entra em contato. Ou a imigração para o Uruguai ou outro país
e é para você poder entender que é necessário ter um plano B. Agora, se você quer estruturar o seu patrimônio através de um holding, um offshore, fazer um planejamento sucessório adequado, blindando o patrimônio, clica aqui, estou aqui para poder ajudar, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.